bem-vindos a mais um Papo Alfa da Visão. Isso aí, Diego. Papo Alfa de número 91, cara. É isso aí, cara. E aí nós estamos aí num recesso prolongado, né, cara, do podcast. É as férias por inadimplência, né? Exatamente, trabalhando demais, a loja lotada, graças a Deus, né? Graças provavelmente às propagandas do Papo Alfa aí. E a gente deu um pequeno recesso aí. E nós estamos, neste período de eleição, nós convidamos as damas de Rondônia do Pará para virem gravar um podcast aqui com a gente, Davi, e se apresentar e apresentar suas propostas e apresentar a sua candidatura. É pouca vereadora, no caso, né, cara? Cara, nós temos hoje em Rondônia do Pará uma vereadora somente. Então são 14 peões. Quem sabe a gente não bota aí, ajuda as meninas aí a alcançarem pelo menos metade, né não? É isso aí, cara. É isso aí. E hoje eu estou aqui com a professora Keila, Davi. Hã? Ó. Aí. Então, nós decidimos aí que vai ser mais ou menos em uns 20 minutos por pessoa, né, Davi? Isso. E hoje, para começar com chave de ouro aí, estamos começando com a professora, que eu adoro muito a profissão de professor, que é uma profissão que é extremamente desvalorizada. Não é não, Davi? Demais. E que na China não é. O que foi, cara? O que tu quer? Putz, tá com o celular aí? Vai. Keila, seja muito bem-vinda ao Papo Alfa de número 91. E eu queria que, pra gente começar, tu contasse um pouco da tua trajetória. Muito bem. Acho que, antes de mais nada, eu tenho que dizer muito obrigada pela oportunidade. Eu fico feliz que você teve esse olhar de entender, Caio, de você entender que na nossa Câmara é assim a necessidade de que amplie esse espaço feminino. E obrigada pela oportunidade, né? Então, bora lá. Qual foi mesmo a pergunta? Um pouco da tua trajetória. Então, sou a professora Keila, sou moradora lá da Vila Palestina, sou formada, né, em pedagogia. Lecionei nesse município aí por mais de 14 anos. Tenho uma vida na política há algum tempo. Já fazem mais de 23 anos que eu estou no meio, faço parte do meio. Então, assim, não tinha como, em algum momento, eu não ser candidata, né? Então, eu venho desse círculo sempre de apoiar alguém, né? Sempre de defender a causa, sempre de estar junto na política, mas nunca com o meu nome. Então, assim, essa não é a primeira oportunidade. Em 2020, eu acabei sendo candidata. Eu costumo dizer que a última a entrar nos 45 do segundo tempo, ou nos 15 da prorrogação, na verdade, porque já não tinha mais quase tempo hábil. Eu ali, na reta final, acabei sendo assim, convidada, chamada para fazer parte e fui candidata em 2020. Fico muito feliz com a porcentagem de votos que eu adquiri lá. E lá, a partir daquele momento, a gente já começou a trabalhar para 2024. Quantos votos você teve? Eu tive 219, 220, eu acho. Cara, muito voto. Sim, para tão pouco tempo de campanha. Não, eu fico imaginando 200 pessoas na frente da gente. É muita gente, Sim. cara. Muita gente confiando, né? Sim. E o que te fez decidir se candidatar a vereadora? Foi justamente esse processo de fazer parte da política. Sempre fui muito ativa, sempre estive presente na comunidade, né, não só na Palestina ali, mas 56, quilômetro 69. A gente sempre transitou no meio político de Rondônia do Pará. E, assim, eu fui levada, na verdade, até hoje eu estava pensando sobre isso, o que acontece? A gente sempre apoiou nomes, Sim. sempre ajudamos a eleger pessoas, e nem sempre essas pessoas atingem as expectativas que a gente cria. Sim. Ou não tem, assim, o mesmo perfil, né, nosso. Então, assim, todo mundo, a comunidade também em peso, os amigos, a família começou a dizer: ei, é a tua hora, vambora, que a gente acredita em você e você vai ter que ser a candidata. Assim, chegou momentos que eu até costumo falar com meu marido, eu de falar, será que é para mim e tal, e chorar e me preocupar durante esse processo desses 4 anos. Mas eu acredito que, para te falar a verdade, eu fui traga para esse meio, mais por uma vontade popular. E aí, quando eu decidi realmente que ia vir, eu fui lá e me estudei, me preparei, e falei, então, você é para ir embora fazer bem feito. Tu falou para mim que já é a segunda vez que tu tá candidata. Da primeira vez para a segunda, o que tu tá vendo de diferente sobre questões de experiência? Como tu tem visto as duas tentativas, agora a segunda tentativa para a primeira tentativa? Sem dúvida nenhuma, o preparo. Eu não sou leiga, então muitas coisas eu já sabia como que teria que ser, definir. Tanto que, às vezes, até no meu grupo, assim, eu costumo auxiliando muito quem é o primeiro candidato, porque eu sei
de todo o desgaste emocional, do desgaste físico, de como a gente tem que estar preparado para várias situações. Então, assim, para mim a diferença é que nessa campanha eu estou mais leve. Eu estou, assim, mais feliz, estou mesmo sabendo exatamente como lidar com todas as situações, porque, afinal de contas, não é a primeira vez. E também, durante esses 4 anos, eu praticamente vivi esse processo. Se você for eleita, o que é mais importante para você fazer como vereador em Rondônia? Olha, difícil a sua pergunta, mas porque os meus sonhos são grandes. Eu costumo falar que eu tenho um coração assim que pleiteia muita coisa. Então, assim, tudo é muito importante para mim. Porém, eu acredito que hoje ter uma postura de um legado, de um legislativo atuante, naquele que eu realmente vou lá lidar com o povo e entender que a minha voz vai servir para servir, que eu costumo dizer. Então, hoje, se às vezes você encontra no hospital municipal uma dificuldade de saúde ou no postinho uma dificuldade de saúde, eu saber que eu tenho uma responsabilidade de ser um fiscal daquele atendimento, se o médico não é bom, se o medicamento não chega, se a infraestrutura não é adequada, que eu vou ter aqui, assim, aquele poder de dizer, vamos descobrir aonde a gente pode solucionar. Não vou executar, é óbvio que eu não vou ser hipócrita de dizer que é o vereador que faz, mas é o vereador que faz girar, é o vereador que faz com que aquilo aconteça. Ele é um fiscal, ele é um contribuidor, ele é um servidor do povo que vai fazer com que serviços básicos, essenciais e até grandes sonhos venham acontecendo para o cidadão, né? Tem algum tema em específico assim que tu acha que deve mais atenção aqui em Rondônia? Olha, nós temos vários problemas muito sérios a serem debatidos. Eu costumo dizer que não adianta a gente olhar Rondon com um olhar pequeno. Rondon é grande. Rondon tem que ser vista como uma cidade que tem algumas problemáticas que precisam ser assim solucionadas urgentemente. Dentro da infraestrutura, um exemplo. O problema atual mais debatido em Rondon hoje é a água. Uhum. Tá, vamos lá, cavar poços não está sendo a solução que vai trazer o problema, trazer, né, a solução para o problema. Então, o que é preciso ser feito? Vamos lá vamos buscar estudar, entender para saber realmente o que fazer. Hoje, quando a gente fala de trânsito, eu vejo uma infraestrutura totalmente aquém daquilo que a gente pode fazer, porque nosso povo deveria, sim, já estar educado e preparado para estar no trânsito com uma certa postura diferente do que nós temos hoje, né? Quando a gente fala de mobilidade urbana, vou dizer assim. Aí, quando eu levo para a minha área, que é a área da educação, eu vejo que um professor qualificado, um aluno de século aquém. Hoje o alunado ele tem um acesso a uma tecnologia, então aquele aluno né? E a nossa infraestrutura totalmente antiga. Sim, não é atrativo para o aluno estar ali naquele ambiente. Então, quando eu falo de educação, tem vários pilares que eu acredito que se essas molas mestras fluírem, todo o outro resto flui junto. Que aí eu venho na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, que não é o vereador que oferta, mas ele é um parceiro a fazer com que aquilo flua, para que aquilo aconteça. Então, assim, quando você fala de bandeiras, eu poderia citar várias, sabe? Porque eu acho que a política é isso, é todas essas vertentes funcionando de uma forma com que o cidadão seja bem atendido. Sim. Como tu pretende se conectar com as pessoas, no caso, tu foi eleita? Eu já tenho, assim, eu costumo dizer que eu tenho essa conexão de dia a dia, porque eu sou usuária do SUS, eu sou professora de escola pública, meu filho estuda numa escola pública, eu venho de uma comunidade rural, então eu venho da vila, o que não deixa de entender o que passa no bairro periférico da nossa cidade, entendeu? Então, assim, eu acho que eu me conecto com o povo por ser do povo. Não tem como não saber se você vive, se você vivencia, né? Se na minha casa não chega uma energia de qualidade, que nós estamos com um problema energético horrível no nosso município. Sim, na minha casa também não está fluindo. Então, assim, a minha conectividade direta com o meu eleitor é ser da mesma classe, do mesmo grupo que ele. Entendi. Entendeu? E quais são as coisas mais difíceis que tu tem encontrado nessa jornada até agora?
Tá. Eu tenho uma vivência e um discurso que eu falo muito, que não é fácil ser mulher na política. Não é. Por isso, às vezes, essa estranha sensação de que nós só conseguimos atingir uma vaga das 15, nós só temos uma vaga. Mas essa posição aqui também não é fácil. Eu estou aqui enquanto candidata, mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa. Se a minha roupa não estiver limpa, tem que estar, porque sou eu que lavo. Se os meus filhos estiverem bem alimentados, eu tenho que me preocupar, porque também... Então, assim, eu acredito que hoje em dia a maior dificuldade que eu encontro em sendo mulher é ter direito a esse espaço, estar brigando com homens e ter toda essa mesma dificuldade do dia a dia da mulher. E outra, o emocional, para mim, é uma coisa pesada, porque a gente também tem TPM, tem dor de cabeça, tem vontade de esganar o marido, né? Então... Menino bom daquele ali, rapaz. Menino bom. E é porque é meu parceiraço, que todo o tempo está aqui ao meu lado. Então, mas eu acredito que hoje uma das maiores dificuldades para mim nesse espaço de política é por ser mulher, não que eu seja frágil, né? Não, mas é porque junta várias outras responsabilidades que a gente quer fazer bem feita também, né? Entendi. Tu já teve alguma dificuldade em explicar para as pessoas o que você quer fazer se você for eleita? Já. Não deixa da gente não ter. Todo mundo elogia e diz que, não, você é professora, você tem uma boa oratória, gosto de te ouvir, sei que você... Mas não é tão fácil. Parece que é fácil, mas não é tão fácil. Então, assim, já tive algumas dificuldades, mas nesses momentos de dificuldade eu também tenho que ter humildade de dizer não sei. Um exemplo. Hoje em dia existe uma causa que eu vivenciei essa semana, um momento de muita emoção. Até postei no meu story, chorando por uma situação que eu tinha vivido. E aquilo me deu um choque tão grande que eu fui às lágrimas. Pode contar um pouco dela? Posso. Eu fui visitar uma casa de uma mãe, uma moça me conheceu no Instagram, me mandou mensagem, falou assim, eu queria que você me visitasse. Eu falei, tá bom. E ela ficou insistindo para que eu fosse visitar ela. Quando eu cheguei lá, ela é mãe solo de 2 crianças, um dos seus filhos é autista, que não tem laudo, né, que nunca conseguiu, que já foi para o INSS, mas foi barrada porque faltava um documento de identificação, a criança não tinha identidade, né? Então, assim, quando eu conheci ela estava cozinhando em um fogão de 2 bocas. Aquele fogão que o caminhoneiro usa, né? Tipo assim, que a gente usa... A gente não, mas eu falo pro meu marido direto que eu quero comprar um para ir pescar. Quero ir lá pra beira da represa, colocar um daquele ali, ficar pegando o beré e jogar na gordura. E assim, para mim aquilo é um lazer. Para ela é a sobrevivência do dia a dia. Eu olhei, me deu um choque, não vou mentir para ti. Quando eu fui conversar com o filho dela e tal, por me conhecer e tal, uma criança super ativa, autista, com todas as dificuldades de um mundo azul, a qual eu não domino, mas eu sei que tem necessidades, né? E ele foi super educado, carinhoso, com tão pouco. Sim. Aí ele virou para mim e falou assim, aqui não falta o que comer. Ele tava, tipo, me dando uma satisfação, sem eu ter falado nada. Sim. E aí eu olhei para ela, assim, e eu falei... Ela falou, não, é porque quando eu descobri que ele era autista, o pai me abandonou. Mas todo mês ele manda um valor X, totalmente irrisório. Tipo, vou dar um exemplo aqui, R$400. E aí eu faço a alimentação dele e eu viro. Mas o resto não tinha. Não tinha um fogão, não tinha uma cadeira para sentar. Ela falou assim, eu não tenho onde mandar você sentar. Eu sentei no chão com os meninos. E assim, a mesa você via que era de madeira, talvez feita até por ela mesma. Aí ela cuida dessas 2 crianças e do irmão que é especial. E aquele fez um boom, sabe? Nós temos tanto. A gente tem tanto. E às vezes a gente reclama do que tem, como se tivesse faltando alguma coisa. E quando você está na política, na rua, no dia a dia, você depara com situações que você diz assim, meu Deus, eu sou tão abençoada porque eu tenho muito em vista aquilo que... E assim, a política me leva para esses lugares e vivenciar situações. Qual o sentimento que tu ficou quando tu saiu dessa casa? Responsabilidade. De saber que se eu vivenciei aquilo é porque eu preciso aprender com aquilo e poder fazer mais. Existem crianças, existem mães solos, existem mulheres que precisam ser amparadas e cuidadas não só pelo poder público, né,
Mas eu, enquanto vereadora, vamos supor, né? Em nome de Jesus, que é isso que vai acontecer. Na próxima segunda já... Não, só pode depois de empossada e... tá, já tô... Mas, assim, me traz uma responsabilidade, entendeu? De saber que isso aqui é uma missão e que eu tenho que fazer bem feito. Tenho que ter responsabilidade com aquilo, não é sobre mim, não é para mim, mas é sobre essas situações que eu vivencio e que me carrega de responsabilidade. Esse pesar emocional que toda mulher acaba carregando, assim, né, nesse tipo de situação que tu acabou de me contar, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre mulheres que estão dando cara a tapa aí, com muita coragem, se candidatando? O que tu gostaria que a população soubesse sobre essas mulheres? Nós somos, assim, na sua totalidade, muito guerreira. Eu posso falar de mim. Assim, posso dizer que isso, eu poderia dizer que é a condição e a competência de fazer bem feito. Eu acho que ser mulher me traz isso. Me traz essa vivência, esse feeling, esse sentimento e essa competência para fazer bem feito. Primeiro, não só por ser mulher, mas também porque me preparei para isso. Mas o que eu quero passar é que esse sentimento humano, mãe, carinhosa, mas também guerreira, forte, abrindo um parênteses na sua fala, muitos na cidade me conhecem como encrenqueila. Eles até brincam, e às vezes eu zangava, mas depois eu peguei aquilo com uma positividade. Sim. Que é o quê? Que é alguém que tem realmente coragem para brigar pelaquilo que acredita. Então, assim, eu quero passar para a sociedade que nesse ponto, sim, como mãe, como mulher, como professora de escola pública, como esposa, sabe? Tô pronta. Tu acha que qual a importância de ter uma Câmara Municipal hoje? E quem sabe de forma majoritária e de mulheres? Olha, eu costumo dizer que com essas experiências que nós temos e essa vivência, o nosso olhar é diferenciado. Com todo respeito aos meus colegas, candidatos, né, homens e aos que já são mandatários, eu acredito que nós precisamos dessa experiência. Hoje, mais de 50% da população nós são mulheres. Hoje, mais de 53%, se eu não estou enganado, dos eleitores são mulheres. Tá, por que essas outras mulheres não estão votando em mulheres? Para que a gente amplie. E menos de 15% das vagas são preenchidas por mulheres. Tem alguma coisa errada nessa matemática. A conta não está batendo. Então, assim, por que essas mulheres não votam em outras mulheres? Por que não estão se conectando? Porque não estão se conectando. Vamos dar essa oportunidade? Né? Vamos fazer esse teste, porque eu falo muito com o meu eleitor, assim, para mim hoje, o voto do eleitor é uma oportunidade. Me dê essa oportunidade para que eu mostre que tenho condição de fazer bem feito. Se eu não fizer, beleza, daqui 4 anos, esse mesmo voto que colocou é o mesmo voto que pode tirar. Não é não? Então, eu acredito, sim, eu levanto essa bandeira, sim, feminina, de que Rondônia do Pará tem condições de escolher, mas eu até abro mais um parênteses na nossa fala. Analise o perfil da candidata, veja a condição, se ela tem realmente oferta, se ela tem como ofertar, se ela já ofertou, quem é ela, qual a sua postura, qual a sua ligação com o município, com a nossa sociedade, né? Assim, não é que basta ser mulher. Uhum. Também é preciso ter, né, análise. E nós temos bons nomes, sabe? Nós temos bons nomes. É óbvio que eu não vou deixar de dizer que professora Keila, para mim, dentre eles, está merecendo lá o top 1, né? Não vou dizer top 2 mais não, que meu grupo já disse, Keila, bora brigar, bora levantar a cabeça e dizer que você é merecedora não só de segundo lugar ou terceiro, não. Bora para primeiro. Então, é meu pensamento, né? Keila, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas que vão te ouvir, e que vão, querendo ou não, ter a decisão do voto nesse dia, qual a mensagem que você poderia deixar para eles? Aí, Davi, certo? Você viu, Davi. Obrigada, Davi, pelo acolhimento. Olha, a mensagem que eu quero deixar, né, para a sociedade rondonense é a seguinte, Diego. Chegou a hora, basicamente, reta final, 6 dias, 7 dias, às vezes eu até me perco no tempo, 5, 7, 6 dias, né?
Chegou a hora de... A gente já tocou o coração da sociedade, a gente já tocou o coração com alegria, com bons sentimentos. Eu costumo ouvir as pessoas dizerem assim, Keila, seu nome tá bem, tá falado e tal. Tá, beleza, tudo bem. Vamos converter isso em voto? Porque tudo que a gente já vivenciou, se preparou até aqui, demonstrou à sociedade nesse processo eleitoral. Busquei ser alegre, busquei ser objetiva, busquei levar minha mensagem respeitosa. Minha política não é de falar mal de ninguém, minha política é o tempo que eu tenho, um tempo de diálogo com você, eu quero falar bem de mim. Não vou perder tempo falando mal de ninguém. Então, a minha política toda foi essa, acompanhada por pessoas maravilhosas, meus parceiros, pessoas que compraram a minha luta, a minha causa, o nosso projeto, que não é meu, é nosso. Então, assim, pelas Keiletes, né, vamos dizer, as meninas que me acompanham são descritas aí como Keiletes. Então, assim, tem todo um grupo, uma equipe, né, que fez parte de todo esse processo. E agora o que eu quero dizer é que tudo isso não me valerá de nada se eu não obtiver o voto. Ah, você é boa, você é bacana, você é competente, beleza. Então vota em mim. Me dê essa oportunidade para que a gente possa realmente fazer a diferença lá no Legislativo, trazer essa mensagem não só feminina, mas também de garra, como mãe, como alguém que já serviu, né? Porque hoje, nessa toda a trajetória minha de todos esses anos na política, eu já servi a sociedade mesmo não sendo mandatária. Então, eu tenho boas vertentes dentro das secretarias, na Assembleia Legislativa de Belém, tenho parceiros que podem me auxiliar a fazer a diferença no município. Então, assim, de tudo isso, nada terá valido a pena se agora, no dia 6, a sociedade não votar 55123. Então, para mim, hoje, a minha mensagem final é essa. Vamos converter tudo isso em voto. Keila, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Foi muito bom. Tá? Não se esqueçam, vocês que estão ouvindo aí, de participar das eleições, né? Conhecer os seus candidatos, assistir aqui o podcast, conhecer as candidatas de Rondônia do Pará, né, Davi? E tentar escolher da melhor forma possível. Conhecer a voz feminina aí. Conhecer a voz feminina, isso aí. Rondônia, né? Então, até o próximo episódio aí com a próxima candidata. Deus abençoe todo mundo e tchau! Bem-vindos ao Papo Alfa aí de número 91, com todas as candidatas femininas aí a vereador de Rondônia do Pará, né? É o Papo Alfa especial. Papo Alfa especial aí. E hoje nós estamos trazendo aí somente as candidatas, porque a nossa Câmara é muito homem, né, cara? Muito homem. 14 homens. 14 homens. É muito homem, cara. Mas, Então a gente quer dar essa oportunidade aí para que todas as mulheres candidatas corajosas se apresentem um pouco aí, para que toda a nossa população conheça esse lado feminino da política. Não, Davi? é isso aí, meu amigo Diego. E hoje eu estou aqui com Liliane Jorge, do MDB. Seja muito bem-vinda. Liliane é irmã do pastor Regis, né, cara? É do nosso pastor, né, cara? Nosso pastor. Eu tava falando até agora do meu pastor, que quando eu... De vez em quando eu decido que ele vai... eu vou lá. Ô, pastor, desculpa. Logo, logo eu estou de volta. Filho pródigo. Filho pródigo Mas voltará. hã? Filho pródigo voltará. Voltará. Seja muito bem-vinda, Liliane. Para começar, a gente está começando num padrão. Eu sempre perguntando um pouco da sua trajetória. Quem é Liliane Jorge? Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade, esse espaço único, porque eu também sou admiradora e fã do programa. Acho maravilhoso as histórias de vida das pessoas que esse programa tem levantado, né? Algumas delas até inspiradoras, né? E de muito exemplo também. E a Leidiane Jorge, né? Sou filha de Rondônia do Pará, nasci em Rondônia do Pará, filha do seu Reizinho e da Dona Glória, irmã do pastor Regis. Minha mãe teve 9 filhos, sou a 7ª. Desses 9 filhos, fui a primeira da minha casa a ter nível superior, a cursar o nível superior. Por conta, não diferente de outras famílias, todos os meus irmãos, inclusive eu, a gente, por ali ter um poder aquisitivo muito baixo, a gente teve que trabalhar muito cedo. Inclusive, o pastor Regis contou um pouco da história dele aqui, Sim. de vida muito honrosa. Tenho orgulho de ser irmã dele, demais. E
Não desmerecendo meus outros irmãos, né? Desmerecendo sim. Não. Sem intriga. Mas fui a primeira da minha casa, né, a cursar o nível superior. Comecei também a trabalhar com 10 anos de idade, ali sendo babá, né? Mas eu sempre tinha um sonho. Eu me lembro que quando minha mãe pedia para eu ir pagar a água no Bampará, no antigo Bampará, que era ali abaixo da avenida, que eu via aquelas pessoas que me atendiam, né? Eu dizia assim, um dia eu vou sentar nessa cadeira também. Só que era quase que meio que impossível pela realidade que eu vivia e naquele período cursar o nível superior em Rondônia do Pará, a maioria das famílias tinham que bancava seus filhos fora da cidade, né? Como alguns fazem até hoje. Mas hoje a gente tem universidade na nossa cidade, né? Então, extremamente, assim, o meu sonho em ter um nível superior era mais distante, né? Mas eu sempre tive essa vontade, busquei isso e hoje eu tenho aí vários níveis superior. Estudei aqui em Rondônia do Pará, né? Sou formada em biologia, pedagogia e também fiz algumas pós como psicopedagogia. E essa psicopedagogia, ela veio quando eu já, na função de conselheira tutelar, porque também sou ex-conselheira tutelar desse município, com muito orgulho, que onde foi o meu primeiro contato com as políticas públicas de Rondônia do Pará, com as famílias, né, que eram assistidas e algumas, ou muitas vezes, essas políticas públicas era difícil acesso para essas famílias. Então, assim, eu pude conhecer um pouco da história de cada família e como o Conselho Tutelar ele te dá uma oportunidade de atender todas as famílias que sofrem, né, ou que foram vítimas de violação de direito. Nem todas passam pelo Conselho Tutelar, porque é passível de denúncia, e nem todo mundo, às vezes, não denuncia, né? Mas todas elas que eu tive a oportunidade de atender, me veio ali também, porque era um período que a gente ouvia muito as crianças que eram vítimas de violência sexual, que é um dos piores, né? E ali eu quis estudar um pouco sobre a mente humana, para eu poder dar o meu melhor naquela função. E assim foi a minha trajetória, né? De estudar e esse chamamento até chegar, no caso hoje, sendo candidata a vereadora desse município. Bacana. Tu falou pra mim que já foi candidato anteriormente, né? Sim. Como é que foi a experiência? A minha experiência, primeiro, eu digo que essa vida pública, ela foi meio que acontecendo na minha vida, né? Esse chamamento. Como eu já disse, eu tive um contato com as famílias de Rondônia do Pará, ainda como conselheira tutelar, e eu me recordo que um dos meus primeiros atendimentos, que foi de uma menina de 6 anos que foi vítima de violência sexual, e essa menina, que era, a gente ouvia ainda, né? Não tinha toda uma rede, muito tempo atrás, e porque hoje não, já é o psicólogo que escuta, então o conselheiro fazia essa escuta, essa primeira escuta. E na primeira escuta, essa menina chorava muito e me contando ali da forma que ela sofria violência, né? E eu chorei muito, fez esse relatório e não consegui dormir. Fui para minha casa, não consegui dormir e disse que essa função não era para mim porque eu não conseguia. Como que eu ia atender as pessoas e toda vez ficar chorando ali, né? E aí houve o afastamento dessa menina do local onde ela sofria violência. E no outro dia eu fui visitá-la. Ela me deu um abraço
e disse assim: obrigada, tia, que hoje eu consegui dormir. Ali eu me fiz novamente um questionamento. Qual é a minha missão nesse lugar? Eu queria desistir, mas pela reação daquela menina naquele momento, é lógico que eu não atendi sozinha, porque existe todo um colegiado, né? Mas eu me coloquei ali como uma profissional que atendi naquele momento aquela criança e disse, se eu pude contribuir no melhoramento de vida dessa criança, eu vou permanecer e eu quero essa missão para mim. Então, ali foram 3 mandatos, né? E com muito orgulho, um desses mandatos, eu tive 1.206 votos. Eu vi uma expressão de voto a qual Rondon nunca teve, né? Para uma conselheira tutelar. Então, eu percebi que a visibilidade, né, da minha missão naquele lugar, também as pessoas estavam vendo, né? E por isso acreditou no meu trabalho e depositou essa quantidade, essa expressão de voto em mim. E quando eu falo que esse chamamento para a vida pública foi que, ainda como conselheira tutelar, eu não quis ficar só atrás da cadeira e atendendo as violências que ali, as violações de direito que vinham ali naquele lugar. Eu também, de uma forma, me propus a ir para as escolas, por isso que eu digo que a psicopedagogia, ela veio para mim de acordo com o trabalho que eu fui buscar esse conhecimento e disse, eu quero contribuir com o Rondon do Pará. Eu não quero só atender a menina que vem aqui, mas eu posso contribuir para que outras meninas tenham conhecimento de que forma esse tipo de violência acontece, como prevenção. Né? E assim, com outras redes, eu me propus a ser uma participante naquele momento, e aí, onde o público maior que a gente tinha de crianças e adolescentes era a escola. Então, ali, com outras redes, a gente começou a palestrar nas escolas para as crianças e adolescentes sobre o cuidado com o corpo e falando de que forma se prevenir dessas violências com uma linguagem adequada para cada idade. Então, a gente começou a falar com criança que estava ali no maternal, no pré-1, pré-2, né? E essas crianças dando a resposta para a gente, né? De que forma tinha esse olhar na casa delas. E ali a gente pôde perceber, e eu também pude perceber, que a gente pôde contribuir com grande parte da população de Rondon do Pará, principalmente crianças e adolescentes, que era o nosso público-alvo, para que pudéssemos minimizar o índice de violência que a gente recebia, né? E isso porque ali, crianças e adolescentes, às vezes, quando terminavam a palestra, compartilhava com a gente, olha, aconteceu isso comigo, ou então, eu percebi isso, então a gente já tinha um acolhimento com a psicóloga, onde a psicóloga teria uma conversa ali, toda uma estratégia, um olhar para aquela criança, né? Para aquele adolescente. E ali eu percebi que contribuir na vida das pessoas é essencial. E foi isso que fez você se candidatar? Também. Porque quando eu percebi, né, dentro desse espaço que me dava a oportunidade de adentrar os lares e as pessoas a me ouvir, e eu pude contribuir nas vidas das pessoas e das famílias, eu falei, eu posso contribuir de uma forma mais ampla. Como? Na Câmara Municipal, onde ali são discutidos leis, são discutidos projetos, propostas que visam especificamente a população da nossa cidade. Então, se eu posso contribuir de alguma forma, eu acredito que esse seja o espaço e essa seja a minha oportunidade também, né, de poder contribuir de uma forma mais ampla, atingindo não só público, criança e adolescente, mas agora de uma forma mais ampla, que são as famílias.
Você sempre pensou em entrar na política ou foi algo que surgiu na tua vida? Eu nunca me vi assim, e nunca parei para pensar. Ah, eu vou estar nesse espaço, eu vou ocupar esse espaço. Por isso que eu falo que essa trajetória ela foi surgindo de acordo com a minha vivência de vida, né? Ela foi surgindo. E aí, quando eu percebi que contribuindo com uma criança, com um adolescente, eu contribuía com todo o contexto familiar, da família inteira, por uma orientação, eu disse, eu posso contribuir de uma forma maior, né? Então, aí eu me propus, desde o primeiro mandato, que também eu venho com esse mesmo objetivo, porque eu acredito que dessa forma a gente pode contribuir, sim, né? Transformando. Se a gente transforma uma vida, a gente consegue transformar uma família e, sucessivamente, a gente consegue transformar e mudar o contexto da nossa cidade. Se você for eleita, qual é a coisa mais importante que você acha que tem que ser feita na cidade? Olha, é interessante essa pergunta, porque o que foi diferente para mim da primeira vez que eu vim agora, eu acredito que agora eu ouvir mais as pessoas, né? De casa em casa, que a gente tem essa oportunidade, quando a gente se propõe a ser candidato, a gente tem essa oportunidade de fazer as visitas e ouvir mais as pessoas. Embora que eu vinha de um trabalho que me dava essa oportunidade, mas agora eu pude ouvir com uma amplitude maior. E nessa caminhada, eu vi que uma das principais coisas que tem que acontecer, de verdade, primeiro, eu devo escutar minha comunidade, porque é por meio dessa escuta que eu vou conseguir representar melhor. Então, assim, eu vejo que um dos principais desafios, né, iniciando dentro de uma Câmara, é a escuta. Porque é por meio dela que eu vou conseguir ali identificar políticas públicas que muitas vezes não está chegando àquela família, e ali sim eu vou poder representar ou ser a voz que a gente tanto fala, que a gente tanto clama. Ser a voz que representa a comunidade Rondon do Pará, a sociedade de Rondon do Pará. Qual o tema assim, que tu acha que é mais importante de atenção em Rondon do Pará hoje? Olha, como eu já disse, né, eu vim trabalhando crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos, e uma delas na violência sexual. Rondon precisa dessa atenção, pelos índices, pelos altos índices. A gente precisa de uma Câmara que debata tema onde existe foco. Por isso que eu falo que a escuta é importante. Como que eu vou chegar numa Câmara e vou debater o quê se eu não conseguir ouvir a minha população, se eu não conseguir ouvir ali a necessidade do meu povo? Não tem como eu debater. Eu vou debater o quê? Primeiro eu preciso ouvir, primeiro eu preciso identificar onde está a dor, para que ali eu possa ser o grito daquela dor que a sociedade está sentindo. Não somente de uma única pessoa, ou talvez seja, mas eu preciso identificar. Então, eu acho que não tem só uma, são várias. Né? Dentro desse público, crianças e adolescentes, a questão da violência sexual, a questão das drogas, né? É algo que, muitas vezes, eu sinto essa necessidade de, dentro da Câmara, falar sobre esses índices, esses altos índices, e de que forma que eu posso tratar para que isso não venha a acontecer, né? A gente percebe, e as redes sociais nos diz isso, quando a gente perde um adolescente para o mundo da droga. Isso é horrível, isso dói, porque não é só uma família que está perdendo, a gente está perdendo ali as nossas crianças.
e os nossos adolescentes. Então, é importante, assim, são vários temas. Também eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei junto ao CRAS, eu tive a grande oportunidade de ouvir também várias mulheres que sofriam também, né, vítimas de violência doméstica, né? O que a gente pode fazer, que estratégia Rondon está utilizando para dentro da Câmara que está sendo tratado para que essas mulheres tenham uma atenção maior, né? Muitas delas têm medo de manifestar ali a denúncia porque talvez não tenha aquele acolhimento que é necessário, né? Quem vai acolher essa mulher depois de uma denúncia? Então, isso tudo eu acredito que deve ser falado dentro de uma Câmara, deve ser discutido. E de que forma que a gente vai discutir isso? Fazendo esse chamamento dessas pessoas também, porque não é só o vereador, mas eu acredito que esse vereador, se ele representa essa sociedade, ele vai conseguir atingir, fazendo depois de uma escuta qualificada, ele vai poder levar essas demandas para dentro da Câmara, onde ali os seus pares vão poder discutir a melhor estratégia e levar a melhor estratégia o Poder Executivo ali para poder ser demandado de acordo com a necessidade de Rondon. Então, são vários temas, não existe um específico, porque quando a gente vai falando por regiões, por bairros, eu poderia falar para você, talvez, sobre asfalto, sobre outras coisas, assim, que também é importante, mas quando a gente fala da vida humana, ela importa para mim. Então, assim, não que essas outras coisas também não sejam, mas eu acredito assim que quando você investe na vida humana, principalmente se tratando de conhecimento, como era algo que eu me propus enquanto pessoa mesma, até hoje, me propus a levar o conhecimento para as pessoas por meio das palestras, empoderando aquelas pessoas que ela tem os direitos e ela deve buscar os seus direitos, né? Porque muitas vezes tem vários direitos, mas às vezes as pessoas não têm aquele conhecimento e nem sabem onde buscar. E eu também sou uma defensora também de levar o conhecimento. A que tu atribui essa quantidade muito baixa de mulheres sendo eleitas no Legislativo de Rondônia? Eu vou falar de uma realidade que na realidade, é questão mundialmente falando, e aí a gente vai se trazendo para a nossa cidade. Eu digo sempre o seguinte, não sei que essa questão de, talvez, historicamente, a gente tenha aí resquício da história, porque a mulher só pôde estudar depois de vários anos. A mulher era vista somente ali como um objeto que servia para desempenhar alguns papéis domésticos. E nós, mulheres, historicamente, sempre veio buscando esse espaço. E outras mulheres que nos representam politicamente mostram que nós somos capazes e podemos contribuir significativamente com a nossa cidade, com a nossa sociedade, demonstrando que temos conhecimento e sabemos, né, sim, cuidar de pessoas, principalmente, e buscar, né, esse espaço político tem sido assim, hoje falando, a gente percebe porque tem mais mulheres buscando esse espaço, não só para cumprir ali uma legenda, mas para dizer eu estou aqui e eu preciso mostrar o meu trabalho, sou capaz, tenho capacidade o suficiente para representar a sociedade de uma forma ampla. E eu digo para você, porque para mim, por exemplo, eu acordo na manhã, eu tenho que organizar, né, ali toda a casa para depois ir para a rua. E ali vem, às vezes, o cuidar dos filhos. Muitas mulheres, às vezes, não se propõem porque vem antes toda uma situação, né? E, historicamente, quando a gente sai às ruas,
para pedir o voto mesmo, tem alguns espaços que a gente se sente meio que rejeitados, né? Ali naquele espaço, principalmente onde às vezes tem uma massa masculina mais presente, você não se sente tão acolhido, parece que você não tem muito a contribuir, né? Então, assim, mulheres que têm ocupado esse espaço, não só esse espaço político, mas outros, têm demonstrado que somos capazes e que podemos contribuir, sim. Liliane, a gente está chegando já deu o nosso tempo. Uhum. E para finalizar, eu queria que tu mandasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes que vão votar no domingo. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? A mensagem principal é o voto consciente. Que tipo de voto consciente é esse? É analisar, a gente tem vários candidatos no nosso município, não é votar aleatoriamente. A gente deve analisar o contexto desse candidato, contexto histórico, de que forma que ele está vindo, qual a bandeira que ele leva. Se você, de fato, que vai votar nessa pessoa, está sendo ou não representado, se você se sente representado, se você realmente sente que essa pessoa ela vai lhe representar, ela vai ser a voz que Rondon precisa, que eu debato tanto nesse quesito, porque, de fato, é ser uma voz dentro da Câmara, ter essa representatividade, né? Então, assim, você, eleitor, que vai expressar o seu voto ali, não deixe de expressar, porque, às vezes, se você deixa de expressar o seu voto, você acaba contribuindo, muitas vezes, para que outras pessoas que não era para estar e vai estar, se você deixa de expressar, ou se você meramente vê isso como algo talvez que banal, mas não é banal. Existem situações que politicamente é necessário que tenha alguém que represente. Então, não deixe que qualquer pessoa lhe represente. Vote consciente. Qual é o teu número, Liliane? 15888. Muito obrigado, Liliane, por você estar aqui com a gente hoje. Não se esqueçam, né, Davi, de participar das eleições, que é muito importante para todas as pessoas que estão ouvindo. E aproveite esse momento que a gente está aqui no nosso... Já encerrou? Eu sei que já encerrou. E não se esqueça de utilizar aqui o nosso podcast, só com as garotas aí, para você escolher a candidata que você mais acha que tem a ver com seus anseios populares, né, Davi? É isso aí, Diego. Então, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Liliane, por você Obrigada. ter participado aqui com a gente. Até a próxima e tchau! Bem-vindos ao Papo Alfa número 91 aí com as candidatas femininas, né, É Davi? isso aí, é o Papo Alfa 91 especial Mulheres Mulheres, vereadoras. mulheres no legislativo, né? É isso aí. Que é uma coragem imensa aí. Eu sempre admiro muito as pessoas que têm coragem de botar o seu nome aí. E é admirável mais ainda quando é mulherada, né, bicho? É Tanta isso aí, que cara. mulherada carrega fardo aí que pouco homem consegue carregar, viu, Davi? E grande, viu? Bota Grande. fé. Então, estamos aqui hoje com Eudícia Leal, do MDB, né? Qual é o teu número, Eudícia? 15777. Ó, 777, número da perfeição, Isso né? mesmo. Número bíblico da perfeição. Isso aí. Eudícia, pra gente começar, eu queria que você fizesse aí uma introdução de quem é Eudícia. Muito bem. Quem é Eudícia? Eudícia é filha de Rondon do Pará. Nasci no município de Rondon do Pará, em 1978. Rondon ainda não era emancipado, era pertencente ao município de São Domingos do Capim e ainda era chamada Vila Rondon, onde meus pais chegaram de Minas para Rondon e eu nasci aqui nesse município. E Aqui cresci, casei, construí a minha família, estudei, sou servidora pública, contribuí no trabalho social e assim foi construindo a minha história. o que te motivou a vir candidata a vereadora de Rondon do Pará? É saber que eu posso mais, que eu posso trabalhar mais para o povo e pelo povo. Toda a minha trajetória foi de serviço voltado para a população. Eu sempre gostei muito dos trabalhos sociais. Eu venho de associações de moradores, fui presidente de associações, onde desenvolvemos vários serviços sociais voltados para a população e o público de vulnerabilidade social.
e fiz parte da Pastoral da Criança desde o início, na época das primeiras pessoas que trouxeram para Rondon do Pará a Pastoral da Criança, a Dona Minólia, em memória, a Dona Diva. Eu sou dessa época. E ali a gente começou a construir a nossa história. A história de cuidar das pessoas, de estar perto, de abraçar, de acolher. E ali depois virei presidente de associação, ingressei na saúde, sou servidora pública efetiva, sou agente comunitária. E ali eu vi que dentro do serviço público eu poderia mais. Eu poderia trabalhar o social e trabalhar a garantia da saúde através do serviço público. E aí eu comecei a estudar, a gostar das políticas. E fiz um nível superior, voltada para a gestão pública. Depois abriu a primeira turma de pós em Rondon do Pará, na Unifespa. Eu fui uma das acadêmicas que fui lá e fiz a minha pós. Então, assim, isso, quanto mais a gente busca conhecimento, a gente acredita que é possível transformar. Isso me fez eu colocar o nome. Aí depois participei dos conselhos, né? Como eu já disse no início, eu sempre trabalhei dentro das associações. E isso me concedeu uma credibilidade de participar e ter cadeira nos conselhos municipais, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência, Conselho de Direito. E ali estava Eudícia defendendo a população, olhando como que estava sendo feito o serviço público, se estava chegando de qualidade. E comecei a despertar que é possível quando a gente quer. Já estava fiscalizando? Já estava fiscalizando e via já onde já tinha algumas falhas, a gente já consegue identificar isso dentro do próprio sistema e buscar melhorias. E essa foi a minha vida, sempre trabalhando em prol das pessoas, cuidar das pessoas. Aí, quando a Adriana ganhou, né, as eleições municipais, ela me convidou para assumir a Secretaria de Assistência. Eu já tinha um conhecimento voltado dentro da Secretaria de Assistência, né? Porque quando a gente vem para os conselhos, a gente conhece a fundo a política, como ela funciona. Então, ali, eu estava no Conselho de Assistência quando a Adriana era secretária. E a gente já fiscalizava como estava desenvolvendo os trabalhos, como esse trabalho estava chegando na população, como estavam sendo os investimentos que era destinado a cada fins e assim. A Adriana se tornou para mim ali uma referência dentro dos conselhos, porque assim, é uma pessoa autêntica, dinâmica, com um olhar diferenciado, que sempre garantiu com que as políticas públicas chegassem com eficiência aos que mais precisam, aos mais de longe e também aos mais de perto. Então, assim, eu comecei a entender como que é garantir que as políticas públicas chegam aqui no município, mas que também elas chegam aqui a 242 quilômetros, por exemplo. Então, isso é inclusão. Isso começou a me despertar. E aí eu falei, não, eu acho que eu posso mais. Assumi a Secretaria de Assistência por esse período de 3 anos e 6 meses, afastando agora para colocar o nome à disposição como candidata a vereadora, que é um desafio gigantesco. Cara, isso é gigante mesmo. E nessa trajetória aí, como é que está sendo esse enfrentamento aí dessa candidatura? O que você está vendo de dificuldade? Como você está vendo a aceitação das pessoas? Olha, assim, nós somos a maioria da população, mas ainda um número muito pequeno dentro das políticas. E isso é uma coisa que me desperta, porque assim, se nós somos mulheres, nós precisamos de uma Câmara que crie projetos de leis voltadas para as mulheres. Então, por que a gente não ter mulheres que tenham esse olhar e que conhecem a fundo a nossa realidade para estar criando os nossos projetos de leis, né? Então, isso também me despertou e assim, me fez ver que é possível querer mais, é possível ir atrás. Porque ali, onde a gente vai celebrar novas leis, vamos criar as leis, vamos fiscalizar, vamos deliberar e propor a garantia de muito serviço voltado dentro do legislativo para as famílias, para as mulheres, para os homens, para todas as famílias de modo geral. E vamos imaginar uma situação que você está eleita. Qual vai ser o teu principal foco, o teu principal objetivo com esse poder na mão agora? O povo. O povo será sempre meu objetivo maior. Por eles que eu vou trabalhar, em todas as esferas. Desde saúde, educação, assistência, porque tudo é um tripé. A política ela precisa andar junto para que a gente consiga avançar.
E eu serei essa pessoa que vou fiscalizar, mas também vou propor, vou garantir, vou correr atrás de recursos para ajudar, porque o representante não basta só estar lá na Câmara e criticar. Ele tem que fazer o seu papel. E o seu papel é buscar nas esferas recursos para ajudar o prefeito, o executivo. E eu serei essa pessoa que vou estar nas pontas assistindo. É muito desafiador quando a gente coloca o nome da gente à disposição. Mas, assim, a gente, quando coloca, é tendo a certeza de que, se a gente chegar, a gente precisa trabalhar para o povo, que é eles que colocam a gente. Então, nós somos os fiscalizadores deles. Nós somos, na Câmara, a voz da população. Imaginemos a possibilidade aí de acontecer e você ganha mesmo, igual a gente acabou de falar. Como funcionaria a tua comunicação com o executivo? Como você lidaria com vários problemas que a gente está passando aqui em Rondônia do Pará hoje? Por exemplo, a gente está com um problema seríssimo de água, né? A população toda reclamando. Sim. Então, lá na Câmara, a gente tem que diferenciar os papéis, né? Eu serei a representante do povo. Eu vou estar lá, vou ser parceira do executivo que estiver e vou trabalhar para o povo. É lógico que os problemas do povo é os nossos problemas. E se a nossa população está com problema, a gente também está. E o papel do executivo é trabalhar juntamente com o legislativo para resolver essas problemáticas, né? O que a gente vê que aconteceu aí nesse período foi que houve um crescimento da população. E aí a gente não teve a preocupação, nem os gestores que passaram, nem a própria Câmara teve esse olhar também para chegar junto e sentar e falar, olha, o município está crescendo, a gente precisa ter alternativa para melhorar. Eu fico assim imaginando que eu sou muito crítica, sabe? Eu gosto de criticar, mas eu gosto de ver a veracidade das coisas antes de criticar. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, o gestor passado, ele não abriu um poço artesiano. Então, assim, como é que é isso? Esse problema é recorrente de onde? Onde teve falha? Porque se nós estamos dentro da gestão pública, passamos 4 anos ali, não foi feito nada avisando que o município está em crescimento. Então, ali houve uma falha dentro da gestão pública, dentro do executivo e dentro da Câmara, que também fiscaliza, que não fez o seu papel de fiscalizar, de cobrar e propor. Olha, isso aqui está assim, está faltando água. O que é que o executivo tem para a gente? Onde a gente pode buscar essa alternativa? Uma vez que o vereador, ele é o representante do povo. Ele é a voz do povo dentro da Câmara. E ele tem que atender não só a água, mas todas as situações que comprometem a população. Eu vejo dessa forma. E eu lá serei essa voz. Essa voz que vou sentar junto com o executivo e buscar alternativa para melhorar. Não é só criticar, é saber de onde vem a alternativa. Não estou conseguindo aqui, vou atrás do meu deputado, vou conseguir uma emenda de custeio para destinar para tal fins, para a saúde, para a educação, para a assistência. É assim que a gente trabalha a parceria. E o vereador, ele tem esse papel, quando ele busca com excelência aquilo que ele quer prestar para a população. Tu acha que tu vê muita falha hoje no legislativo atual de Rondônia do Pará? Olha, eu não posso criticar o trabalho, porque não sei até que ponto, até que dimensão as pessoas que estão lá vê a situação da população como um todo. Agora, eu disse, se você me perguntar, eu como eleitora, o que eu vejo? Eu vejo, às vezes, que falta mais a presença do legislativo junto com a população. De chegar e ouvir a população, o que é que você está precisando? Vai resolver? Ele tem o poder de executivo? Não, mas ele vai levar para o executivo e falar, olha, está doendo aqui na população, o que é que a gente pode estar fazendo para melhorar isso? Eu acho que esse é o verdadeiro papel da pessoa que resolve colocar o nome à disposição para estar ali representando a população. Aqui tu atribui, por exemplo, a tamanha ausência de mulheres no Legislativo de Rondônia do Pará? Olha, na verdade, essa é uma situação que, assim, ao longo dos anos, a mulher sempre sofreu. A mulher não tinha direito à voz, a voto, né? Então, assim, foi uma história de luta para a gente conseguir avançar e conseguir alguns espaços, que não tem sido fácil. Tanto que hoje, na sociedade atual, a gente vê mulheres que trabalham nas mesmas funções de homem, porém recebem ainda o menor salário do que os homens. Então, assim, é uma situação que ela tem que ser trabalhada ao longo da vida. Ainda existem os preconceitos da vida quanto à mulher.
Por exemplo, Adriana Andrade foi a primeira prefeita, a mulher a ganhar as eleições. E a primeira prefeita a concorrer à reeleição no município. Então, assim, isso é muito frequente. Tanto que o número de mulheres na política ainda é muito pequeno, comparado ao número de homens que concorrem aos mesmos cargos. Né? Então, assim, ainda tem a discriminação. A mulher é um ser indefeso, como é que é? Esse cargo seria mais para homem do que para mulheres? Né? Então, assim, Eudícia colocou o nome à disposição, tendo a certeza de que Eudícia vem lá da Jaderlândia, Eudícia vem lá dos trabalhos sociais, Eudícia acredita na transformação, que é possível trabalhar essa parceria e que a gente, quando envolve num objetivo e coloca aquilo acima de tudo e Deus à frente, tudo dá certo. Na tua visão de cidadã rondonense, quais são os principais problemas que a gente enfrenta hoje? Olha, a gente tem muitos problemas, né? Como você colocou, a gente tem um problema aí dessa questão da água, que não é recorrente dessa gestão, mas que foram recorrente de todo um olhar que passou e não teve esse cuidado de estar ampliando o sistema, porque a gestão é a garantia. É você saber que o município está crescendo, mas a gente também tem que crescer dentro da garantia das políticas públicas na oferta. Então, assim, ainda tem uma deficiência grande nesse sentido, que apesar de que essa prefeita Adriana Andrade trabalhou assim incansável nessa melhoria, porque eu te falo, se não tivesse o empenho dela na abertura de tantos poços artesianos, a situação de Rondon do Pará estaria bem pior. Porém, não recorrente dela, mas recorrente dos gestores que passaram e não fizeram o seu papel como gestor. Então, isso é em todos os âmbitos. Saúde, por exemplo. Tem algumas situações que a gente precisa avançar na saúde, mas ela avançou muito. O município de Rondon do Pará, ele possui uma saúde básica, porém a gente tem todas as especialidades que atendem no município. Nós temos dermatologista, ginecologista, pediatra, ortopedista, todas as áreas de especialidade, que pela nossa legislação o município de Rondon do Pará não era para ter, porque nós somos básica. E a gente tem, porque isso é uma prefeita que tem compromisso. Porque há uma necessidade da população, como eu falei no início. Se a nossa população é o nosso bem maior, é para elas que a gente tem que trabalhar. Então, assim, ela viu que há uma necessidade desses profissionais. Já pensou para você ter que levar seu filho no pediatra, ter que deslocar daqui a Marabá, daqui a Imperatriz, porque o município não consegue comportar? Então, ela já pensa, isso vai gerar gastos para as famílias que precisam ser atendidas, enquanto eu, como gestora, por exemplo, ela tem que ter esse olhar de que esse profissional aqui vai atender as demandas e vai ajudar o município e vai ajudar a população. Porque o gestor ele tem que ter esse olhar. Ele tem que saber que o pediatra que vem aqui vai atender não só a zona urbana, mas ela vai garantir com excelência quem está aqui a 242 quilômetros, que é uma vila chamada Voz do Senhor, né, que fica a 242 quilômetros de Rondon e consegue garantir com que a mesma política daqui seja assistido lá. Então, isso é olhar do gestor que trabalha e isso é olhar também dos vereadores que estão ali na Câmara e que faz essa cobrança, porque o prefeito é o parceiro, mas que tem que ser cobrado, fiscalizado. Olha, isso aqui não está chegando com excelência. O que a gente pode fazer para melhorar? O nosso bem maior é o povo, então vamos cuidar do povo. Como você imagina que poderia ser essa conexão mútua do legislativo com o povo para compreender as necessidades populares? Ouvindo. A gente só consegue entender ouvindo e participando. Por que eu falo com tanta segurança? Porque eu conheço as dificuldades da população. Eu estou lá e eu ouço deles, eu participo com eles. Aquela coisa, quando você assume uma determinada, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu assumi assistência, eu conhecia a política de assistência. Eu conhecia ela como ela era gerenciada. Porém, eu não tinha o olhar de pisar no território e falar, olha, aqui a gente tem esse problema dentro desse território da assistência. Eu tive que ir ao setor rural, eu andei toda a zona rural, eu andei todos os segmentos da zona urbana, para a gente identificar, porque a gente só pode trabalhar aquilo que a gente tem conhecimento. Eu só posso levar para o legislativo se eu conhecer e ver que ali aquela demanda me faz falta. E que se eu conseguir chegar ali, eu vou ser o abraço que a população precisa. Eu fiz isso a vida inteira. Olha só, vou te contar um pouquinho da minha história. Quando começou, por exemplo, a Covid, eu saí da minha casa, lembra que eu falei lá no começo que eu participava dos conselhos? Então, e aí, eu saí da minha casa, peguei o mototáxi, na verdade não foi nem da minha casa, foi da unidade de saúde onde eu sou lotada, que é o Jaderlândia.
eu saí do Jaderlândia em destino ao Conselho Municipal de Saúde. E no trajeto eu sofri um acidente, quebrei a perna, tive que colocar pinos na minha perna, né? Então, assim, recorrente ao quê? O que a gente estava fazendo ali dentro do Conselho de Saúde? Nós estávamos montando um plano de contingência, porque a gente sabia que o Covid-19 ia chegar no município, como chegou. E aí o município estava tentando fazer aquela abordagem para a gente preparar. E nesse trajeto eu sofri um acidente, porque ali eu também representava o José, a Maria, o João lá da ponta. Eu queria saber como é que a minha unidade de saúde ia ter estratégia para a gente trabalhar durante o Covid-19. Eu queria ver o que o Hospital Municipal ia ofertar durante aquele período para a gente poder dar segurança para a nossa população. Então, isso é que é cuidar das pessoas. É você ver que o problema vem e você tentar, de certa forma, abraçar para diminuir pelo menos o impacto. Pelo menos você está andando, né? Então significa que deu sim, certo. Deu certo. Fiquei ali... Pelo jeito a saúde está funcionando, Fiquei ali, então. assim, 1 ano sem andar. Sério? 1 ano sem andar, na cama, não conseguia andar, recuperação, pinos na perna, mas deu certo. Porque, assim, eu voltei a andar, depois voltei a garantir as mesmas políticas públicas, sabe? Porque está no sangue. E quando Deus determina algo na vida da gente, a gente tem que estar pronta a cumprir. Tu acha que o fato de tu estar na assistência social te ajuda? Pode ter te ajudado no período de campanha? Olha, hoje eu estou desligada, né? Eu afastei 6 meses antes. Eu acredito que tudo na vida ela é uma experiência, mas eu acredito que, de fato, o que me ajudou e que tornou meu nome a vir como candidata são os trabalhos sociais. Imagina comigo, você ter um trabalho social, por exemplo, como eu tinha lá na Amobaja. Nós fazíamos um sopão que a gente atendia a população em vulnerabilidade social. E esse projeto, ele é feito por mim. Sou eu que preparo a alimentação, sou eu que manipulo, juntamente com uma equipe de voluntários. Uma boa cozinheira. Boa cozinheira. Então, assim, isso me leva a crer que eu serei uma boa representante. Porque se eu sou capaz de levantar às 5 horas da minha cama, ir para uma associação, trabalhar por uma população, sem receber nada, acreditando que é possível melhorar o dia de alguém, melhorar a vida e a condição nutricional de alguém, eu lá na Câmara, tendo a chave e a oportunidade de fazer a diferença, eu farei. E sem contar que um bom salário, né? Que um bom salário. Então, é por isso que a gente é o elo entre a população. Mas é aquele elo que você não pode ver só de 4 em 4 anos. É aquele elo que você senta e fala, como é que está por aqui? Como é que está o atendimento nas unidades de saúde? Quantos atendimentos está sendo realizado? O que a gente está sendo feito com excelência? Não está sendo feito porque o prefeito ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Ele precisa de uma Câmara que seja parceira, que leva a demanda e fala, olha, prefeito, prefeita, é assim, aqui a população está tendo prejuízo. O que a gente pode fazer para melhorar? O recurso que entrou vai ser destinado para onde? Qual é a finalidade dele? Então, esse é o papel. Esse é o verdadeiro papel do fiscalizador do povo que está lá. É trabalhar e fiscalizar e conduzir, propor, deliberar e buscar. E isso eu serei lá na Câmara. A voz do povo. Eudícia, a gente chegou no minuto final. E esse minuto final a gente gosta de deixar para que você deixe uma mensagem para toda a nossa audiência e para as pessoas de Rondônia do Pará que que podem te assistir. E aí, você também pode fazer teu momento de pedir teu voto, pode ficar à vontade. Então, suas considerações finais. Sabe, hoje o que eu tenho é agradecer a Deus. É muita gratidão. É gratidão por cada abraço, por cada acolhimento, por cada acolhida quando você chega nas casas e as pessoas reconhecem o trabalho e falam, nossa, eu lembro de você lá da Pastoral da Criança, quando você pesava os meus cílios, fazia o multimistura para mim. Eu lembro de você lá da Associação de Moradores fazendo sopa para a gente. Então, assim, é gratificante você saber que durante a vida você contribuiu com a vida de alguém para se tornar melhor. Então, é por isso, e tendo a certeza de que eu posso muito mais, eu coloquei meu nome à disposição. Então, aí, você mulherada, você homem, que acredita na transformação, vamos dar uma força a uma mulher para representá-los ali no Legislativo, votando Eudícia, 15777, a força da mulher. Por que a força da mulher? Porque eu acredito na determinação da mulher e que a mulher ela é capaz quando ela corre atrás, porque o olhar da mulher é diferenciado. É um olhar mais atencioso. Não é que o homem não tem,
Mas imagina comigo, se nós somos a maioria das mulheres, nós precisamos ter essa maioria inserido dentro das garantias das leis que é criada dentro da Câmara. E eu quero ser a voz da população de Rondon do Pará. Por isso, peço voto a toda a população de Rondon do Pará. Me ajude a chegar, que eu serei a voz de cada um de vocês. Bacana. Muitíssimo obrigado, Eudícia Leal, do MDB, número 15777. Olha eu fazendo ideia. Ele tá do lado. Eu quero aproveitar também para te agradecer, né, por esse momento. São momentos únicos que precisa ser enfatizado e garantir com que nós, mulheres, possamos sentar e colocar aquilo que a gente almeja. Muito obrigada. Essa oportunidade foi única para mim. Muito obrigado. Você também, espero que você consiga alcançar seu objetivo de ser eleita. E se for eleita, vamos fazer o podcast das mulheres eleitas, não é não? Muito isso obrigada. aí. Será um prazer vir aqui, te conhecer, porque até então não te conhecia. Prazer te conhecer. Prazer, eu disse. E assim, nós vamos ter muitos outros papos por aí, pode ter Com certeza. Deus abençoe você, Deus abençoe todas as pessoas que estão assistindo a gente até agora. Lembre-se que domingo é dia de votação. Vá votar, Davi. Isso aí. Um abraço, Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Papo Alfa de número 91, né, Davi? Especial Mulheres Especial na mulheres, Legislação. mulheres no Legislativo. Quase isso aí, tá vendo? Hoje e agora, hoje não, agora eu estou aqui com Isabel da Saúde, do partido PSB. Qual é o teu número? 4369. Não, 43. É 40, Aham, 3, entendi. 69. 4369. Então, Isabel, a gente sempre começa esse podcast que você faça uma breve apresentação de quem é a Isabel da Saúde. Eu tinha um telefone aqui que eu acompanhava. O que eu tinha que fazer. Aí a minha equipe, mas o teu tempo ainda não está contando. Então, você pode fazer uma breve introdução aí de quem é a Isabel da Saúde. Eu sou Isabel, sou uma mãe atípica, tenho um filho de 24 anos, que ele é deficiente físico desde quando ele nasceu. Ele teve uma encefalopatia neonatal, faltou oxigênio. Também sou uma mãe de uma filha cardiopata, onde foi corrigido o problema com a cirurgia, ela tem uma vida normal. E o meu esposo teve um câncer, uma neoplasia maligna. Foi feita a cirurgia, fez quimioterapia, então todos os meses ele tinha que ir em Goiânia fazer um tratamento. Então, essa sou eu e ainda sou uma profissional, agente comunitário de saúde. Caramba, muita adrenalina, né? Sim, sim. E como é que tu concilia a tua vida pessoal com todas essas... O que me motiva, que te motiva a continuar firme e forte aí? politicamente falando, como pessoa, foi a gratidão. A minha primeira filha, quando eu falei do problema de coração, na época eu tive que ir para Belo Horizonte, um bebê de 2 meses, tinha que fazer essa cirurgia, e juntou todas as pessoas da minha região, que eu nasci e criei aqui no Surubiju, eles abraçaram a causa e me ajudaram. E eu fiz um voto que, quando eu pudesse ajudar alguém, tivesse alguém precisando de mim, eu ia estar à disposição. E essa sou eu. Depois eu entrei como profissional e sempre me dediquei o meu melhor, como pessoa, como profissional. Então, resumo tudo em gratidão. Tanto que nego logos aqui é gratidão, cuidado e amor. E o que te motivou a entrar na política e a concorrer a um cargo de vereadora? Antes, eu nunca quis, porque eu preferia ser eu mesma como pessoa, como profissional. Uma palavra me chamou a atenção. Quando eu recebi o convite, embora que eu já tinha dito não outras vezes, e dessa vez, uma palavra acendeu o gatilho. Foi quando disse, pensa. E esse pensar me levou à minha história de vida, como eu comecei falando. Agente comunitário de saúde, eu acompanho toda a realidade das pessoas, semelhante a mim. Então, eu chegando lá como vereadora, eu vou poder expandir um pouco a mais. Porque nem sempre, só sendo agente de saúde, é suficiente para a gente ajudar. E eu pensei nessa possibilidade de alcançar essas pessoas que passam pelo que nós passamos, nós vivemos. E como está a tua expectativa da trajetória desde o início da campanha até hoje? Eu estou feliz e satisfeita, porque eu ouvi nessa trajetória, nessa caminhada, pessoas
É bom a gente ouvir a história contada de 20 anos atrás, 15 anos, 10 anos. Algo que eu fiz independente de política, sem nenhum vínculo, sem nenhum interesse. Nem lembrava mais. Não, eu nunca, eu fiz isso interessado, vota em mim porque eu fiz isso para você. Não, eu não fiz nada visando política, só por gratidão. E quais são tuas... Nesse processo todo aí de campanha, quais as principais lições que você aprendeu? Lidar com a área de saúde, porque é uma demanda que a gente vê maior necessidade. É uma área que todos os tempos, nasci e criei aqui em Rondon, e mais de 20 anos como profissional, é a área mais criticada. É a área que tem maior necessidade. Então, esse pensar abre um leque para tudo isso. A área de saúde, para mim, não que as outras coisas não sejam importantes, mas a prioridade para mim é a saúde. Que é uma área que eu vivo, trabalho, é uma realidade. Tenho experiência em grandes hospitais em busca de saúde pelos meus. Então, eu sei o que funciona e o que não funciona. E a gente aprende a lidar com outras realidades diferentes da minha. Semelhante em parte, mas outras situações, outras pessoas, outras culturas. E nesse período de campanha aí, qual está sendo o maior desafio para você? Eu já jogo um pouco para o lado, assim, a população tem uma cultura. A cultura rondonense, porque eu sempre fui do lado do povão. Sim. Eu brinco com isso, sempre fui do lado do povo. Só que hoje eu olho o lado mais do político, aquela parte das pessoas se ofertarem a vender. Sim. Se você me dá uma cesta básica, se você fizer isso, aquilo. Então, eu falo assim, gente, não é nada disso, eu estou cheia de planos, vamos melhorar, vamos para frente. Então, essa é a maior dificuldade que eu olho, assim, o desafio nesse sentido, que eu tenho que trabalhar. Política, né? Sim, a gente tem que trabalhar muito. Isso. Inclusive, uma vez, uma pessoa disse assim, se você me dá R$1.000, aqui são 4 votos. Eu disse, não é minha intenção. Se você querer vender para outra pessoa, você pode vender, mas eu não tenho intenção de comprar. E terminei a conversa, quando eu estava saindo, a senhora me chamou, pediu para voltar e disse, Isabel, me dá seu santinho, que eu vou voltar para você, que eu nunca vi isso. Então, eu fiquei feliz de eu estar trabalhando essa cultura da pessoa. E se tu for eleita, Isabel, qual vai ser teus principais objetivos aí depois de eleita? Pelo que eu já disse, né, a prioridade, eu quero focar muito naquelas doenças crônicas, que tem só os cuidados paliativos, as pessoas com deficiências irreversíveis. E vou continuar a prevenção, que é a minha área, saúde pública. Porque quando a gente fala saúde, até porque a ideologia do PSB, né, do meu partido, é saúde pública. E a saúde pública, ela abrange todas as áreas. Eu não consigo falar em saúde de uma forma isolada. Porque se tem um asfalto, eu estou falando em saúde. Se a gente está falando da assistência social, é saúde. Então, a gente tem que tratar, né, dos condicionantes, dos determinantes, que vai falar em saúde. Porque muitas vezes erramos quando a gente pensa que só podemos falar em saúde quando a gente chega no hospital municipal, que é na parte curativa. Tem que ter... Claro, todas as etapas são importantes, mas eu vou focar muito mais na prevenção. Claro que o Rondon, na parte curativa, a gente sabe que a parte de regional, essas coisas, a gente tem uma deficiência, digamos assim, porque Rondon cresceu a população, temos só o hospital municipal para o SUS, os outros hospitais são particulares, porque antes funcionava e hoje não. Então, nós temos a área de saúde na totalidade. Eu acho que eu vou focar muito em cima, assim, isso aqui vai beneficiar a saúde? O que nós vamos fazer? É o esporte, vai beneficiar? Sim, porque a saúde não é somente a ausência de doença. É uma totalidade, né? É o bem-estar físico, mental, social. Então, eu tenho esse olhar amplo. E uma coisa que a gente sempre estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? A gente conversou com a primeira moça que chegou, a gente estava falando sobre a quantidade tão pequena de mulheres hoje no Poder Legislativo de Rondon, né? Sim, Uma mulher só para 14 homens. A que tu atribui isso, tu acha? Eu achei interessante, também já comentei com isso em outros momentos, é uma oportunidade. Eu estou impulsionando as pessoas a votarem em mulheres.
mudar essa realidade, porque aí entra também a ideologia do partido, né? Que é tirar essa indiferença, entendeu? A gente colocar mais mulheres lá. Temos oportunidade, sim, porque nós temos mulheres capacitadas, eu digo assim. Eu fico feliz pelas mulheres que estão representando aqui para concorrer a essa vaga. E já peço também, né? Votem mulheres. Vamos mudar essa história de Rondon. Talvez seja isso que estava faltando. Colocar mais mulheres. Mudar essa realidade. E se tu for eleita, por exemplo, como é que tu acha que vai ser a tua relação com o executivo? Eu acredito que eu não vou ter dificuldade. Vou colocar a Adriana, está com o poder, né, na mão, já está com, digamos assim, a máquina, né, para continuar, já tem os projetos dela. Ótimo. Tem um Marciano também, que caso ele, sendo eleito, também não vou ter dificuldade. A gente tem uma amizade lá atrás. O Arnaldo, eu não tenho o que dizer assim, bem nem mal, mas ele já foi. Então, na parte profissional, ele já foi o prefeito, então nós já tivemos. Eu acredito que a gente não vai ter dificuldade. Embora que eu acredito que a Adriana leva, sim. A gente está sofrendo vários problemas aí em Rondon do Pará, com água principalmente. Sim. Como tu acha que se tornando vereadora, tu poderia ajudar a resolver esse tipo de problema? Eu penso e acredito que o tratamento da água, né, é prioridade, porque a água é vida, né? Sim. Então, vai aumentar a população, porque a gente vai nesses bairros em desenvolvimento, como Novo Horizonte, Novo Rondon, ver o tanto de construção. Às vezes, uma construção vai gastar mais água do que moradia. Então, a tendência dos próximos anos ser pior do que está agora, se não entrar com providência. Então, tem que tratar o tratamento de água, que eu vejo que é a solução, não somente abrir o poço artesiano, porque tem abrido, e você vê que não foi o suficiente, porque a água, nessa época, seca. A margem do rio, a gente olha que baixou. Então, é difícil realmente esse momento. Então, o tratamento da água, eu acredito que vai... E como tu está enxergando, quais são, na tua opinião, hoje em Rondon do Pará, os principais problemas que a gente poderia listar aí? Repetitiva, né? Que é a saúde, porque a totalidade, né? Que saúde, todos nós precisamos, quem não precisa de saúde. Por mais que tenha feito os postos de saúde, que foi começado do chão, então tem a construção, mas temos projetos aí, né? A gestão atual já tem o projeto já para a construção do hospital, porque precisa. Então, quando se passa assim, para a regional, nós temos essa dificuldade. Eu acredito que mudando a logística, acompanhando a família, ouvindo de porta em porta, fora da política. Porque todos os dias eu escuto as famílias. Então, essa é a maior reclamação. Então, eu acredito que mudando um pouquinho na logística, a gente vai ter uma melhorada boa. A parte da demora, assim, as reclamações que tem, o SAMU, né, a ouvidoria ser longe, a parte de regulação, a quantidade de exames, porque aumentou. Mas se a população aumentou, também tem que correr atrás de melhorar essa quantidade de exames, principalmente esses exames de alto custo, que precisa passar pela regulação. Então, tem que brigar, aquele que eleito for, tem que ter essa visão de gente, se a população aumentou, tem que aumentar também a quantidade. Sim. A quantidade. E como tu enxerga a questão da segurança pública no Rondon do Pará? É um pouco, assim, delicado, né, com o que tem acontecido ultimamente, apesar de que tem aumentado o policiamento, mas a educação, tudo Gira em torno da educação, em educação, torno. Né? Porque não adianta pegar, vamos colocar, voltando a eu ser agente de saúde. Uhum. Uma pessoa vai lá, comete um crime, ganha uma custódia, né? Volta para casa. Eu vou ter que lidar com uma pessoa que cometeu um crime, né? Sim. A gente está lá, a gente não vai cuidar da saúde da pessoa. E, de repente, a pessoa, morreu. Então, isso é muito... É delicado. Delicado, tem que reforçar, falar que tem câmeras. Mas eu acho que ainda não é suficiente. Não tem que melhorar a investigação. Eu penso que tem que ser... mais efetivo. Mais efetivo, mais prático, né? Assim, para que
É delicado. E a gente sofre, porque quando uma mãe perde um filho, diz que todas sofrem, né? Então a gente sofre com o que está acontecendo dentro de Rondon. Esses suicídios. Isabel, Suicídio não, assassinato. assassinatos, né? Inclusive eu acho que aconteceu hoje, né? Acho que se eu não me engano, mas vamos deixar isso para lá. Isabel, o que te diferencia dos demais candidatos? A gratidão. Porque aquilo que você faz, assim, por amor, assim, às pessoas, eu vou fazer algo. Porque eu amo Rondon, nasci em Rondon, criei em Rondon. Então, o meu objetivo é esse. Vamos tocar o barco para frente. Quando eu olho para trás, quando eu era criança, a primeira eleição, que aqui na avenida, aquele poeirão, aí hoje você fala assim, não, Rondon cresceu. Os que passaram, fizeram, cada um faz sua participação. Mas eu penso assim, quem entrar tem que fazer melhor. Porque às vezes a gente joga, eu fiz isso e aquilo. Nenhum político, ou como profissional, não está fazendo nenhum favor, não está fazendo mais do que a obrigação. Você já é pago para isso. Então tem que fazer mesmo. Se está lá, foi eleito para trabalhar, tem que trabalhar. Então, assim, se a gente coloca assim, não vou gratidão porque votaram em mim, me deu esse cargo de confiança, tem que honrar. Eu acredito que tem que ser assim. A pessoa não tem que entrar por brincadeira ou não sei qual o motivo. Aí entra aquela parte de compra de voto. Por quê? Eu me pergunto. Por que as pessoas vivem uma cultura que não preocupa? E os 4 anos? E a cidade, como que vai ficar? Como que eu vou cobrar se eu vendo o meu voto? Então, eu questiono muito isso. Entendeu? O que tu acha hoje da composição da Câmara Municipal de Rondon do Pará? A atual, como é que tá? Eu acredito que colocando mulheres vai melhorar. E o que tá ruim? O que está ruim é a parte da administração deles, eu acredito que tem que melhorar no sentido assim, a prática. A prática, nós citamos o hospital. Aumentar. Tem que aumentar. Tem bairros que ainda não concluiu a pavimentação asfáltica. Por que não correram atrás? Teve tempo? Teve. Porque o que o vereador vai fazer? Não é fiscalizar? Então, aí as cobranças do que está, igual essa parte da segurança, saúde, onde vai mudar. Não é isso que o vereador tem que fazer? Então, tem coisas que tem que dar uma melhorada, futucada. A parte do hospital, igual eu falo como profissional, não, sou a favor da gestão, não é que eu estou dizendo, mas tem que melhorar, eu já conversei com ela, porque assim, a parte espaço físico foi bem trabalhado, mas o próximo ano, quem entrar, tem que mudar a logística, tem que mudar, tem que melhorar. E o que tu acha da gestão atual? Ela tem trabalhado, porque todo lado ela tem feito o trabalho, então dá para melhorar? Dá. Os próximos anos. Então, eu acredito, tanto que eu aceitei o convite dela, porque eu acredito que ela vai terminar esses que foi 3 anos e 8 meses, se não fuja a memória. Ela tem feito bastante trabalho, mas ela tem que continuar. Porque os outros entrar, aí tem que, para começar todo o processo de planejamento. Então, para o município vai ter um retardo. Eu não quero retardo, eu quero que continue, eu quero melhoria para a cidade. A gente tem que pensar na cidade, porque se a gente olhar para o lado do egoísmo, a gente vai prejudicar todos. Eu acredito que ela é a melhor opção, não tem outro nome, embora que eu não tenha nada contra os outros dois, entendeu? Mas ela é o melhor nome para continuar. Isabel, a gente está chegando já um pouquinho já na reta final. Aí eu queria que tu deixasse uma mensagem, imaginando que... E se você acha que faltou alguma coisa? Não, tá bom, eu tava só... Aí, se você tem um tempo aí agora para você deixar uma mensagem para todas as pessoas que vão assistir, vão ver você, e você tentar conquistar esses votos aí que não foram conquistados, que às vezes não foram comprados ainda, né? Como você falou, que Rondon do Pará tem uma cultura muito complicada de compra e venda de votos, né? Infelizmente, a gente vive isso, e infelizmente é o jogo, que a gente não tem muito o que fazer, né? Eu gostaria que as pessoas entendessem que o voto ela é uma autorização. Veja para quem tu está autorizando.
Por que está autorizando? Existe um ditado por aí que as pessoas falam assim, é a voz do povo. Aí eu pergunto, mas o povo disse o quê? O que o povo falou? O que a população tem falado? Para a gente ser a voz, um vereador é a voz do povo. Será que foi isso mesmo que a população está gritando, está pedindo? Então, as pessoas têm que se conscientizar. Eu penso assim, já melhorou muito, mas ainda não é suficiente. Ainda tem muita gente com essa cultura errônea. Então, não vendo voto, escuta, apesar que já está encerrando já o período, mas vê as propostas das pessoas, foca se teu candidato tem proposta para melhorar a saúde, porque eu acredito sim. Então, dia 8, eu retorno ao meu trabalho, mas as pessoas que têm me reclamado, eu só vou dizer, sinto muito, eu tentei. Caso eu não chegar lá. Mas eu acredito, eu estou confiante, eu estou preparada, eu sinto que estou preparada. Qualquer um dos resultados eu estou preparada. Porque de 96 para tirar 15 pessoas não é fácil, é um jogo, né? Mas eu estou preparada, sim. Então, aquela pessoa que me dá esse voto, essa autorização, eu vou honrar. Eu vou honrar com gratidão, porque eu vivo. A área de saúde é algo que eu dependo todos os dias. Antes de eu sair, eu tenho que fazer os cuidados básicos do meu filho, de trocar fralda, tem que dar comida, dar bebida, tudo. O meu esposo ainda está em segmento de oncologia. Então, a área de saúde eu vivo. Antes de eu ouvir as outras pessoas, interessante que nem todas as pessoas sabiam dessa minha realidade. E a gente tem que colocar o melhor sorriso. Eu não tenho uma pessoa para chegar para mim e desafiar, assim, dizer assim, você me tratou mal por conta dos seus problemas. Então, meus problemas eu deixo em casa e eu tenho feito o meu trabalho como profissional. Mas eu falo para as pessoas assim, não me veja só, eu vou votar por causa do profissionalismo, mas por quem eu sou. Avalia, compara, se eu tenho capacidade ou não. Eu sinto que eu estou preparada. Eu sinto que estou preparada. Qual é o teu número? 40369. 40369. A gente vai deixar anotado embaixo, ali debaixo da tua imagem. Eu espero que você tenha boa sorte. Espero que dê tudo certo. Espero que Deus consiga te abençoar, independente do resultado, né? E se porventura você ganhar, nós esperamos poder gravar um podcast aqui com as próximas mulheres que vão ser eleitas aí em Rondônia do Pará. Tá? Foi um grande prazer te conhecer. Gratidão. Muito obrigado, minha equipe aí. Seja bem-vindo, meu amigo, seu esposo ali, né? Tá? Deus abençoe todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. Um abraço e tchau! Papo de número 91 aí, com as candidatas femininas do nosso município, né, É Davi? o especial Mulheres na Legislação. Vamos ver que se pelo menos vai ficar pelo menos em 40%, né, Davi? Não pode ser 50%, então vai ter que cortar alguém no meio, não pode, né, cara? Tá ao Aí vivo não pode, já? viu, Diego? Tá Não, ao tá vivo ao vivo, já? não. É no legislativo. Ele falou quem falou o quê? Legislação. E aí? Tem diferença? E aí? Tem. E aí? E aí? Continua, né, cara? Legislativo, Estamos aqui pra aprender, legislativo é parlamento. Legislação é lei. né, cara? Pronto. Então estamos Então, aqui pra aprender. Com as mulheres na legislativo. 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 Isso, cara. legislativo. É isso aí. O parlamento. Milena, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que Tá. agradeço. A gente sempre começa... Oh, Davi, bloqueou de novo, Davi. Desculpa, cara. A gente sempre começa com a nossa contagem de tempo aqui. Todas as mulheres tiveram os 20 minutos, né? A gente vai começar a partir do momento que tu iniciar a tua introdução, tá? E aí, a tua introdução nada mais é do que um pouco da tua história. E a gente vai começar com ela agora. Então, conta um pouco de quem é Milena, como foi que... Um pouco da tua história. Cara, a Milena hoje é uma mulher muito forte, né? Muito autêntica, que eu sempre fui desde criança. Ninguém colocava nada assim com facilidade na minha cabeça, não. E assim foi na fase da adolescência, na fase jovem, na fase adulta. E hoje, depois de ter me tornado uma mulher, né? Mãe, esposa e vereadora do município, então eu me considero uma mulher muito autêntica, muito determinada. A Milena que nasceu e se criou aqui em Rondon, tomando banho de biqueira nos dias de chuva, que eu amava, ali nas proximidades do São José. Estudei aqui até completar o meu 3º ano aqui no Dionísio, e depois fui para a Imperatriz, me formei em Direito, sou bacharel. Nunca
pensei na minha vida em ser política, né? Mas a vida, Deus faz essas coisas com a gente. Então, eu comecei a lidar com o público, né, e dentro do serviço público, quando eu já estava casada com o Daú e assumi a diretoria do PROCON municipal, que estava fechada, inclusive, há alguns bons meses. Isso foi naquela gestão do Edilson, nos últimos 2 anos, da legislatura que ele assumiu, em 2015, se eu não me engano, final de 2015 para 2014, mais ou menos, foi 2014, acho que foi isso. E foi quando eu comecei a lidar com o público de Rondon. E acompanhando o Daú nas andanças, no trabalho social que ele desenvolvia na época enquanto vereador, né, na saúde visual, com os idosos, principalmente. Então, tudo isso foi me transformando como mulher, como pessoa. Depois tivemos os nossos filhos, né? Quando ele teve que se decidir entre vir candidato a vereador de novo, ou ser candidato a prefeito, ou vir candidato a vice-prefeito, como de fato ele veio e decidiu as eleições com a vitória junto com a Adriana em 2020, né? Então, foi quando a gente viu que precisávamos colocar um nome à disposição no Legislativo para fazer sucessão ao nome dele. Foi aí, então, que surgiu a Milena do Daú. A Milena, que era só a Milena da Zinha, a Milena do Cândido Agrimensor, teve que se tornar a Milena do Daú para que a população pudesse ter um discernimento e um conhecimento mais fácil de quem era a candidata vereadora Milena, né? Eu tenho muito orgulho disso, eu tenho a minha história, né? Eu tenho o meu nome próprio. Todos sempre me conheceram como a Milena da Zinha, a Milena do Cândido, a Milena Lustosa. E tenho muito orgulho de ser a Milena do Daú. Eu sei que eu tenho a minha história de vida, né? Já passei por poucas e boas. A gente, quando sai de casa para estudar fora, né, a gente tem que se virar. E eu fiquei 6 anos e meio em Imperatriz, quando eu estava fazendo faculdade. Enfrentei diversas situações lá. E quando eu voltei para cá, não foi diferente. É a vida adulta, né? É isso. Mas eu tenho muito orgulho da minha história. Enfrentei muitas dificuldades durante a minha faculdade. Tive que trabalhar, tranquei o meu curso por 1 semestre, depois por 2 seguidos. Trabalhava, ganhava 1 salário mínimo. Tinha dias em que o meu dinheiro só dava para ir para a faculdade à noite ou para ir para o trabalho no dia seguinte. Então, eu tinha que guardar o dinheiro para ir para o trabalho no dia seguinte, porque na faculdade eu levava falta, mas no trabalho eu podia ser demitida. E eu sabia que se eu saísse do meu trabalho e viesse para cá, eu não voltava mais para lá. Na época, a gente enfrentou muita dificuldade. Meu pai não conseguia trabalho. A minha mãe teve que colocar um espetinho ali onde era o Bar do Chapoca, na Rua Bahia, que hoje é o Casa Nostra, né? Eu trabalhava aos sábados, até meio-dia, pegava um ônibus, chegava aqui já à noite, passava o sábado de noite com minha mãe, o domingo durante o dia, e pegava um ônibus em trânsito aqui na Rodoviária Velha. Ficávamos lá, eu e minha mãe, esperando até 1h30, 2 horas da manhã para voltar para Imperatriz. Mas lá também eu conheci muita gente, fiz boas amizades que cuidaram bastante de mim, que me ajudaram muito nessa caminhada, que foi difícil. Então, tudo isso me fortaleceu como mulher, como pessoa. Por isso que hoje muita gente vê uma Milena nas redes sociais aí que não se dobra fácil, né? É porque eu tive mesmo uma formação muito boa por parte dos meus pais, né? Me ensinaram a ser uma pessoa digna, honesta, mas também me ensinaram a ser uma mulher corajosa. Não somente ele, mas as dificuldades que eu já passei para chegar até aqui. Então, com muito orgulho, né? Com muito orgulho, hoje eu me identifico como essa Milena, uma mulher que cresceu, né? Através dos ensinamentos dos meus pais, com a minha história de vida, e hoje com a Milena do Daú, a Milena do Benjamin, do Daú Filho, né? Inclusive, nessa época que o Daú estava para se decidir entre vir candidato a vereador de novo ou não, eu estava grávida do Daú Filho.
Foi um ano anterior ao ano em que a pandemia estourou. Inclusive, muita gente aqui sabe que o Daú, nessa época, quando a pandemia estourou mesmo, ele teve uma crise severa de transtorno de ansiedade. Foi 1 hora de Jornal Nacional e pronto. Eu vou morrer, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, todo mundo vai morrer. E o Daú Filho já era recém-nascido, já era bebezinho, né? Foi outra situação que eu passei que também me fortaleceu muito, porque um ditado certo que existe é de que aquilo que não nos mata nos fortalece, né? Então, hoje a gente está aí fazendo história no nosso município, na vida de milhares de pessoas, e milhares de pessoas fazendo história na minha vida. Gente, o tempo é muito pouco para contar as experiências que eu adquiri nessa caminhada com o Daú e a Milena em si, como vereadora. Quando tu recebeu essa incumbência aí de ser candidata a vereadora, qual era a tua expectativa sobre essa função e como tu viu isso agora na realidade? 4 anos já se passaram, né? Olha, eu só sabia de uma coisa. Quando falou assim, você vai ter que ser a candidata para continuar o nosso trabalho na Câmara. Porque a gente sabia que as pessoas não podiam perder esse trabalho tão bacana que a gente faz. Quantas vidas nós transformamos através do nosso trabalho, das nossas parcerias, porque a gente mora em um município de tantas dificuldades, sabe? Então eu falei assim, não, vai dar certo. Eu só pensei assim, vai dar certo. E eu me lembro como se fosse hoje um dia que eu estava chegando com o Daú, com as compras, o Daú Filho no Bebê Conforto, no carro, a gente entrando na garagem de ré para descarregar o carro. Eu segurei na mão dele e falei assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai para a campanha. Você vai ser o vice da Adriana e eu vou ser a candidata a vereadora. E eu quero que você entenda que se a gente não ganhar essa eleição, é um propósito de Deus mudando o curso da nossa vida. Mudando o nosso destino. Porque a gente, quando vai, a gente vai para perder ou para ganhar, né? Então, eu não imaginava que eu fosse enfrentar tantas barreiras, tantas dificuldades. O meu mandato foi assim, estar sendo, né? Porque só termina no mês de dezembro, no final de dezembro, dia 31 de dezembro, esse mandato dessa legislatura. Mas foi bem atípico. Se você for comparar a história de outras mulheres vereadoras que passaram por lá, e se você for comparar também os 2 mandatos que o Daú teve, com muito trabalho, não é à toa que ele foi o mais votado 2 vezes consecutivamente. Na segunda vitória, ele foi o mais votado da história de Rondon. Mas não houveram embates. E, na verdade, quando eu me tornei vereadora, não era só a Milena vereadora lá, né? Não tinha só a vereadora Milena, tinha também o Daú lá na prefeitura, né? Então, como em toda categoria, sempre existe uma banda podre. E foi essa banda podre que eu tive que combater, né? Foi essa banda podre que eu tive que combater, porque cortar na minha carne de graça, ninguém corta, entendeu? Ainda mais com mentiras, sabe? Com joguetes sórdidos. Porque a política, cara, o mandato, ele não é para ser usado em benefício próprio. O salário do vereador é um bom salário, mas por trás disso existe centenas de pessoas que confiaram o maior poder que um cidadão tem, que é o voto. Centenas de pessoas confiaram isso em mim. 767 pessoas. Então, eu não podia fugir da raia. Sabe? Eu não podia fugir. Então, eu fui mesmo com coragem, com determinação, e enfrentei o que eu tinha que enfrentar e usei a força do meu mandato para continuar fazendo o nosso trabalho social através da saúde visual. Usamos a força do nosso mandato, o meu, o do Daú, o do Newton da Rajada, que faz parte da nossa bancada do PSD,
lá dentro da Câmara, para a gente trazer recurso, para a gente trazer van odontológica, para a gente trazer máquina retroescavadeira para a Secretaria de Agricultura. Nós entregamos mais de 30 máquinas roçadeiras para a Secretaria de Agricultura, né? Nós conseguimos um aparelho de ultrassom 3D para o Hospital Municipal. O aparelho de ultrassom tinha 18 anos. Eu estava grávida do meu caçula, eu fui fazer uma ultrassom, eu não sabia se a bunda era a cabeça do menino, se o cotovelo era o tornozelo, né? Se o... Você era menino ou menina? Não, eu não sabia. Eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso. E eu acompanhei 2 pessoas na época em que o Daú era só vereador, que tiveram uma crise de apêndice e não tiveram diagnóstico através da ultrassom. Uma, inclusive, chegou num estado de uma infecção quase generalizada, em que o médico abriu ela sem saber o que tinha lá dentro. E aí, a segunda foi minha tia, que conseguiu descobrir através da tomografia. Então, quer dizer, é um aparelho que ele muda a vida, que ele tem o poder de transformar a vida de uma pessoa em minutos. Quando descobre um diagnóstico de um apêndice estourada ou inflamada, de uma crise por conta de pedra na vesícula, de uma crise renal por conta de pedra nos rins, de uma hérnia, de o sexo de um bebê. Tem coisa mais transformadora na vida de uma mãe, além de descobrir que está grávida, é descobrir o sexo do bebê. E não é só na primeira gestação, é na segunda, é na terceira, porque cada gestação é uma descoberta diferente. Entendeu? Então, nós trouxemos as emendas que fizeram os mutirões de cirurgias de visão, cirurgias de catarata, de carne no olho, 600 pessoas sem precisar sair daqui para voltar a enxergar melhor. Sabe? Então, assim, é muito gratificante. E é para isso que o mandato tem que ser usado, né? Não é só em benefício próprio, sabe? A gente que assume um mandato, a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar. Inclusive, eu cheguei a pensar, eu falei, meu Deus, eu não posso ficar dependendo só desse mandato, eu preciso fazer outra coisa. Aí foi quando eu aluguei a churrascaria do meu sogro, a Varanda da Paz. Tentei lá, começou muito bom, depois veio aquela crise no Brasil inteiro e que, inclusive, hoje o nosso município só não está pior porque a prefeita vem garantindo o equilíbrio das contas públicas e mantendo o salário dos servidores públicos em dias, 13º, rescisões, e tudo isso aquece o mercado local todos os meses, né? E todo final de ano com o 13º, com as rescisões, sabe? Então, a gente tem que ter a hombridade, sabe? O caráter de reconhecer o que é certo e o que é errado. Entendeu? E não você querer usar o seu mandato para você barganhar um executivo, sabe? A gente que está lá no grupo, a gente vai e pede uma coisa, pede outra, tem uma abertura mais fácil para poder cobrar e para poder conseguir, em parceria com o Executivo, como eu consegui o bloqueteamento da Rua 9 de Fevereiro, que é aquele bequinho ali na lateral do Hospital São José, conhecido como Beco do Bicão, uma das ruas mais antigas do centro, né? Hoje está lá a gracinha, a rua toda bloqueteada e os moradores lá super felizes, entendeu? Então, a gente tem que legislar com inteligência, sabe? E a força de um bom político é o voto nas urnas. E é por isso que a gente tem as parcerias no governo do Estado. Porque, além da gente trabalhar na cidade a favor do nosso mandato, a gente também trabalha para honrar os nossos parceiros, né? Então, o cara chega lá, não, eu estou atrás de um deputado aí para me apoiar, mas não precisa mandar emenda para o meu município, não. Basta só mandar um dinheiro para a minha campanha. Cara, isso não é coisa que se faça. Entendeu? Então, tudo isso assim foi muito novo na nossa história na política. Tanto na minha quanto do Daú. Porque o Daú não passou por esses embates na Câmara. E tu julga que o fato de tu ser mulher, por exemplo, de alguma forma, pode ter te afetado mais? Com toda certeza. Com toda certeza.
Só que acharam que nesse quesito eu era marinheira de primeira viagem. E eu não era. Quando eu morava em Imperatriz, eu trabalhei em uma concessionária da Mitsubishi. E lá, todos os vendedores, a maioria dos vendedores eram todos homens. E eu tinha uma única colega, né, que foi quem me indicou. Eu trabalhava numa concessionária de motos, na Suzuki. Foi quando eu comecei a ter os meus melhores empregos. Trabalhei no Credit Shop, dentro do Armazém Paraíba, no Calçadão. Aí de lá eu fui para a Avis, uma locadora de carro. Dava plantão de madrugada no aeroporto, tinha que pegar mototáxi. Em tempo de horário de verão, eu tinha que pegar mototáxi 3 horas da manhã. Às vezes o mototáxi ia me buscar bêbado. Mas eu não podia faltar ao serviço. Aí eu ia para os carros no estacionamento, tirava um cochilo, voltava para o guichê, porque às vezes o avião atrasava. Aí foi quando eu fui para a Suzuki, que era do mesmo grupo da Avis. E aí, essa minha amiga trabalhava junto comigo na Suzuki, aí ela foi para a Mitsubishi. Aí lá precisaram de uma vendedora, ela me indicou. E eu sempre fui muito comunicativa, desenrolada e tudo mais. Aí eu comecei mesmo a abrir minha cartela de clientes. Aí os homens chegaram para a Joana, que era a gerente, e falou assim, ó, você vai pegar a cadeira da Milena e vai tirar daqui. Eu ficava na segunda mesa, se não me engano, era na terceira. Aí ela disse assim, eu já vou logo avisando a vocês que ela tem um sotaque de maranhense, mas meio que cearense, pernambucano. Eu já vou logo dizendo a vocês que não vai adiantar. Não, porque tem que colocar, porque eles eram bem antigos, né? Ela foi e me colocou lá na última cadeira. E quando os clientes entravam, eles iam lá na minha mesa. Teve um mês em que eu vendi 8 caminhonetes. 5 caminhonetes foram para um cliente só. Quando isso aconteceu, o gerente da loja me chamou e me disse que não ia mais pagar as comissões das caminhonetes que eu vendesse para esse cliente. Porque esse cliente ele era fazendeiro e tinha uma loja de carros. Então, muitas vezes, ele negociava os carros em lote de bezerros, né? O cliente tinha uma caminhonete que a concessionária não aceitava o preço que ele queria. E lá esse cliente ele negociava, pegava a caminhonete, pegava lotes de bezerros como forma de pagamento. E ele pagava os carros a prazo. Naquela época, comercializavam muito através de cheques pré-datados, né? Então, ele pagava com cheque pré-datado parte dos valores, mas eram todos corrigidos com o percentual das custódias que eram feitas nos bancos com aqueles cheques. Não, então, se vocês não vão me pagar mais a comissão dos carros que eu vou vender para ele, então não vou mais atender ele nem os clientes que ele trouxer. Entendeu? E eu sabia que isso era reflexo da represália dos meus colegas, homens. Aí foi quando eu fui demitida. Sem justa causa. Meu notebook foi roubado lá dentro. Tive que entrar na justiça para receber os meus direitos trabalhistas, para receber o ressarcimento do meu notebook, que foi roubado lá dentro. Entendeu? Então, assim, eu não era iniciante em enfrentar esse tipo de preconceito. Também enfrentei isso na minha faculdade, com o diretor do meu curso, né? E eu fui tirando de letra com sabedoria e discernimento que Deus me dava. Porque sempre nas minhas orações, uma coisa que eu sempre pedi e peço é os frutos do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, que é a temperança, o discernimento, domínio próprio. Então, Neguinho não conseguiu me parar assim, sabe? Lá na Câmara, não. E a gente tava conversando, né, que tem duas possibilidades, né? Os homens, eles são muito efetivos na questão da política de Rondônia, ou as mulheres, infelizmente, estão muito mornas em relação a querer isso, né? Então, cara, eu tô vendo boas candidatas aí. Não, eu também. Agora sim eu estou vendo, mas eu tô vendo na eleição anterior... boas candidatas aí, sabe? Vamos ver como é que essas candidatas vão se sair no exercício do mandato. Porque de uma coisa eu sei, não vai ser só uma que vai se eleger. Nossa. Eu tenho certeza disso. Helena, a gente chegou ao final dos 20 minutos.
Aí, para finalizar, eu queria que tu mandasse uma mensagem a todas as pessoas que que vão assistir esse episódio com você e que você pudesse também vender o teu peixe, né? Com o teu número, que eu vi que é um número muito... Qual o número? 5, só fica ali. O cara já vai acordar pensando só na Milena do Daú, na hora que ele levar a mão lá na urna, que ele olhar os 5 dedos da mão, ele vai lembrar só dos 5. E aí, eu queria que você desse as tuas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer. De verdade mesmo, é uma honra, me sinto privilegiada, me sinto lisonjeada com a oportunidade, porque eu admiro demais o Papo Alfa. Acho muito bacana. Já vi vários relatos, vários depoimentos aqui que são emocionantes. E essa oportunidade é uma oportunidade ímpar da gente poder contar a nossa história de vida, né? E somar com a vida de outras pessoas, incentivar outras pessoas através das nossas experiências. E aqui vocês estão dando show mesmo, sabe? Eu espero, assim, que o Papo Alfa vá além, sabe? Quem sabe, assim, o Papo Alfa no Altas Horas, não, quem a sabe? gente vai fazer o Papo Alfa número, não sabemos qual, mas com todas as candidatas que foram eleitas. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Espero que Então, sejam gente, muitas, né? Olha, o que eu tenho a dizer agora é que para esses próximos 4 anos, Rondon pode esperar a mesma Milena autêntica, corajosa, determinada, mas agora com mais experiência, né, como vereadora, como mandatária, com mais maturidade, com mais vontade de ajudar mesmo essa cidade a transformar vidas através das nossas parcerias, né? E com toda certeza, é Deus que está no controle de tudo. É Deus que está no controle de tudo, e eu sei que foi Deus que me colocou nessa jornada, sabe? Então, é a Milena das cirurgias de vista, é a Milena dos óculos de grau, porque a gente faz um trabalho social voltado para essa área da saúde visual também, com a população mais carente, que são os óculos de grau que a gente doa durante o exercício do mandato, não agora, porque estamos em período vedado devido às eleições, né? E a Milena que vai continuar buscando melhorias, buscando recurso para ajudar a gestão da nossa prefeita, que também acredito que irá se reeleger historicamente, né? A Milena que não fechará o olho diante de nenhuma dificuldade, a Milena que não se omitirá diante de nenhuma represária, certo? E que eu tenho certeza absoluta que ainda podemos fazer muito mais nesses próximos anos que virão, 2025 até 2028. E é por isso que eu não posso também deixar de pedir, né, esse voto de confiança e o apoio de vocês que estão me assistindo, me ouvindo. E é fácil, gente. É muito fácil. Quando levar a mão na urna, lá na verdade, fica estigmatizada. A pessoa, quando acordar dia 6, domingo, vai pensar só na vereadora Milena do Daú com o número 55555. Se a mente titubear na hora que levar a mão na urna lá, que olhar para os 5 dedos da mão, só vai lembrar do 55555 da Milena do Daú, a Milena das cirurgias, a Milena que luta pela garantia dos direitos ao acesso aos tratamentos, às consultas, aos exames de especialidade, às cirurgias pelo SUS, né? A Milena dos óculos de grau, a Milena humilde e também a Milena corajosa, a Milena valente e que está pronta e preparada para defender os interesses da minha cidade e do nosso povo por mais 4 anos. Então, é 55555, faz o M, Milena do Daú, confirma, até a vitória, se Deus quiser. Essa foi mais uma candidata que a gente chamou e muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer ter você eu que agradeço aqui. Muito obrigado, demais. minha equipe. Um abraço para vocês que assistiram a gente até agora e tchau!